E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Rogério com mais um conteúdo de Excel e hoje eu vou falar para vocês sobre algo muito interessante que vocês podem testar aí e com certeza vai dar certo nos seus projetos, tá bom? É como colocar uma tela de login e senha e inclusive quando você colocar essa tela de login e senha, ele já interagir inclusive com alguma parte aí da sua planilha, tá certo? Mas antes da gente dar prosseguimento aqui, vale um recado para vocês, tá bom? Curtam, compartilhem e não deixem de se inscrever, tá bom? Se esse vídeo aqui tiver um alcance e realmente for bastante relevante para vocês, não esqueçam disso, tá bom? Bom, dito o recado, tá? Eu vou aqui então abrir aqui meu arquivo, né, que eu já tinha deixado pronto. A gente vai fazer um do zero, obviamente, né? Mas quando eu clicar aqui, por exemplo, e ele chamar aqui o Excel, perceba uma coisa interessante. Ele chamou aqui então essa tela de login e senha com usuário, senha, enfim. E aí você valida aqui nesse botão de login. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Eu tinha pré-definido aqui, inclusive da minha esposa, Bruna. Bruna.yoshitaki. Beleza. E aí, vou colocar a senha dela aqui, tinha definido aqui a senha dela. Dá um OK. OK. E ela já, inclusive, reconhece aqui que é a Bruna que está cadastrada. Inclusive, traz a data, a hora, enfim. Dá para você fazer um monte de coisa, né? Dá para você explorar muitas coisas aqui com essa ferramenta, tá? E o segredo tá aqui, ó. Deixa eu reexibir novamente, que é essa tela de login, certo? Então, aliás, essa planilha onde tem essa tabelinha com login. Então aqui eu posso cadastrar quantos logins eu quiser aqui, certo? Login, senha, enfim, usuários de uma certa forma, né? Enfim, desde que respeite essa estrutura. Nós vamos fazer isso do zero, tá bom? Então vamos lá, vou abrir aqui um arquivo em Excel, em branco, tá bom? Deixa eu fechar esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui não faz muito sentido da gente deixar aberto aqui, tá? Inclusive, a gente vai usar um pouco de VBA aqui. Deixa eu abrir aqui novamente. Opa! Nós vamos usar um pouquinho de VBA, tá? E os códigos, tudo que você encontrar nessa aula vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem, tá? E aí vocês vão acompanhando junto comigo aqui na videoaula, tá bom? Então, planilha em branco, tá? Então eu vou nomear essa aqui, ó, como intro, né? Vou deixar essa aqui como intro e aqui vai ser a planilha de login, tá? Então aqui a gente tem duas planilhas, certo? Nesta pasta de trabalho, a intro e eu tenho aqui também a login. Na login a gente vai colocar exatamente aquela estrutura, certo? Então aqui é o usuário, login, senha e usuário. Perfeito, tá? Vamos colocar a princípio aqui, eu vou colocar o meu usuário aqui, login, a senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui o usuário é o Rogério Hatsuo Yoshitaki, tá? Aqui a gente não precisa enfeitar muito não, tá? Porque isso aqui é mais uma tela de apoio, enfim, tá? Mas eu vou deixar bem organizadinho aqui, né? É bom deixar sempre bem organizado. Beleza, eu vou tirar aqui as linhas de grade, tá? Legal. Muito bem, como que nós vamos proceder agora? Nós vamos aqui na guia desenvolvedor. Se você não tem ela habilitada, tá? Então clica com o botão direito do mouse aqui, personalizar faixa de opção. Aí vem aqui na faixa de opção e habilita aqui, ó, tá? Desenvolvedor. No meu já está habilitado aqui. Possivelmente no de vocês vai estar desta forma. Então só clique aqui, dá um OK. Certo? Legal. Então já coloquei aqui. Eu vou colocar minha esposa também, tá? Bruna.yoshitaki. E aí eu vou colocar aqui a senha dela ao contrário, tá? Vou colocar o nome dela aqui, Bruna Amaral Yoshitaki. Show! Beleza, é isso aí. Então nós temos aqui, a gente pode cadastrar vários, enfim, a gente pode colocar números. Aqui a gente vai ver isso ao longo
da nossa videoaula. Então é importante a gente ter uma planilha que a gente dedica aqui, e uma outra você nomeia ela da maneira como você quiser, tá bom? Muito bem, então agora o que nós vamos fazer? Então se você já habilitou aqui, tá? Só dá um Alt F11 ou se não, clicar aqui ó, em Visual Basic, tá? Clicou aqui, você vai vir para o ambiente de desenvolvimento aqui do Excel no VBA, tá? Mas fiquem tranquilos, tá bom? Que a maioria aqui eu vou copiar e colar, eu desenvolvi o código, eu vou só dar uma explanada por cima em o que cada linha ela faz, mas não vou me aprofundar muito na hora de desenvolver não, tá bom? Até porque a autoexplicativa é muito simples, tá? Basta você seguir passo a passo essa videoaula e você vai conseguir também. Então vamos lá. Então você vai clicar aqui ó, em inserir user form, tá? Então você vai colocar uma user form. Inserir user form. Legal. Então você vai dar uma expandida aqui, colocar mais ou menos aqui, porque é exatamente esta caixa que vai aparecer para você lá no início, tá bom? É essa caixinha aqui que vai aparecer. E aqui nós temos as propriedades da user form, tá? Então a gente tem inúmeras propriedades aqui, mas a gente vai fazer algumas alterações aqui. Primeiro, aqui nessa user form, nós vamos já aqui no nome, tá? Nós vamos mudar aqui para FRM login, tá? Por que FRM login? Porque esta é o nome deste formulário, tá? Vamos colocar aí algo padrão, tá bom? E aqui no caption, tá vendo que ele está user form 1? É exatamente o que está aparecendo aqui, ó, user form 1. Vamos mudar aqui para digite seu login e senha. Os 3 pontinhos aqui. Legal, então é isso. O que nós vamos colocar agora aqui? Vamos colocar um rótulo de dados, tá? Colocar um rótulo de dados aqui. Um rótulo, na verdade, né? Uma label. E, novamente, nós vamos colocar um outro abaixo aqui, tá? Opa! Este aqui não, este aqui. Legal. Então, aqui, nessa label 1, eu vou mudar o nome dele aqui para RLT login. E aqui, no caption, eu vou colocar aqui login. Vamos fazer assim, vou colocar usuário. E aqui no name vou colocar RLT usuário. Tá? Aqui também eu não vou me aprofundar muito nas propriedades, vou colocar aqui RLT senha. Até porque a gente não vai chamar ele lá nos códigos, é só para organizar mesmo. E aqui no caption, senha. Legal. Nós vamos colocar agora na caixa de texto. E a caixa de texto a gente vai deixar bem centralizadinho aqui. Esse sim a gente vai mexer bastante nas propriedades dele, tá? E aqui. E aqui, selecionando aqui essa caixa de texto, aí sim, vamos colocar txt usuário, certo? Usuário, txt usuário, e este aqui nós vamos colocar aqui txt senha, certo? E aí, preste bastante atenção, quando você selecionar esta caixa de texto, aqui ó, em password char, tá vendo aqui ó, exatamente aqui ó, você vem aqui e coloca um asterisco. Por quê? Porque você quer mascarar a senha no momento em que a pessoa estiver fazendo o login, né? Então, quando você digita a senha, não vai ficar aparecendo lá qual que é a senha, né? Vai estar mascarado ali com um asterisco, tá bom? E vamos colocar agora uns botões. Vamos colocar um botão de comando aqui. Tá? Um botão de comando aqui, nós vamos já nomear ele aqui para BTN
login, certo? E aqui no caption, vou colocar aqui login, que é o nome do botão. Selecionar aqui. Vamos novamente aqui colocar um outro botão de comando aqui, que é o cancelar. E novamente aqui, btn cancelar. E aqui no caption, cancelar. Legal. Então tá quase pronto aqui, né? Vamos só dar uma centralizada aqui, dar uma organizada aqui, certo? Deixar aqui bonitinho, bem organizado, que no momento que a gente for visualizar isso aqui vai estar bem legal. Bom, é isso aí. Então não vou me aprofundar muito aqui. A ideia é que ele fique bem funcional para você aí, tá? Bom, nossa tela de login aqui já está pronta. O que nós vamos fazer? Nós precisamos colocar as propriedades, isto é, nós precisamos colocar aqui a instrução dentro disso aqui no momento em que a pessoa abrir a planilha, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, aqui ó, em login, o que você vai fazer? Dá duplo clique, duplo clique aqui em login, no botão login, e aí você vai acessar aqui ó, a tela de códigos do VBA. O que é que você vai fazer aqui? Primeira coisa, você vai colocar esse código aqui, ó, tá? Coloque este código. Vou colocar aqui, ó, tá? O que esse código ele faz? Primeiro, a gente declara algumas variáveis aqui, tá? É importante que lá na parte de você nomear, né, cada componente do formulário seja exatamente da maneira como eu estou passando para vocês aqui, tá bom? Porque aqui a gente está declarando variáveis, tá? Por quê? Porque aí ele vai exatamente fazer o que aqui? Ele vai percorrer a planilha login lá, lembra a aba login? Ele vai procurar o usuário, certo? O usuário, e aí vai deslocar uma coluna. Então, offset em inglês, né? Tanto que se você usar o Excel em inglês, se você usa a fórmula desloque, aqui no nosso português, lá em inglês é offset. Então, ele vai deslocar uma coluna, tá? Que é exatamente o que? Nessa uma coluna. É a senha que está cadastrada lá, tá? E aí, nós colocamos aqui, exatamente aqui, ó, na validação do login, algumas coisas. Então, se for vazio na senha digitada, né? Então ele vai trazer aqui uma mensagem, tá? Olha, precisa, né, preencher o usuário e senha, tá? Se as mesmas coisas aqui também forem feitas aqui, então a gente fez uma outra propriedade, uma outra condição aqui, né? Se a senha digitada ela for diferente da senha certa, então aí ele vai disparar aqui um erro, né? Olha, né? E disparar ali uma message box ali, uma informação ali dizendo ali, olha, o usuário ou a senha estão incorretos, tá? E no final das contas, se tudo der certo, o que ele vai fazer? Lá na plan 1, na verdade essa plan 1 agora, ela se chama intro, né? Então vamos lá, dá um Ctrl C, volta aqui pro VBA. Então a gente troca aqui, ó, plan 1 para intro, porque é o nome da planilha, certo? O nome ali da aba, né? Legal, show! Então, só assim ele já está funcionando, tá bom? Mas antes, o que a gente precisa fazer? A gente precisa chamar, né, essas condições lá na pasta de trabalho, na minha pasta de trabalho. Então, this workbook, em algumas versões, aqui está em pasta de trabalho. O que a gente vai fazer? Duplo clique, nós vamos chamar agora aqui, então, na hora de abrir, né, num evento de abrir, eu quero que a minha FRM login ela seja apresentada, simples assim, tá bom? Muito bem, então eu vou fechar aqui, vou vir aqui, ó, salvar como, vou procurar ali uma pasta minha ali. Deixa eu buscar uma pasta minha aqui. Buscar uma pasta geralmente onde que eu
que eu coloco ali os meus projetos, enfim. Tem um drive específico ali. YouTube, aqui, beleza. Aqui, ó, tela de login. Aí eu vou salvar ele em formato, deixa eu até colocar em vermelho aqui, ó, pasta de trabalho habilitado para macro, tá bom? Sempre XLSM, senão não vai funcionar, tá bom? Também aqui, pasta habilitada. E aí eu vou colocar, eu tinha colocado tela de login, vou colocar aqui tela login 2, tá? Esse projeto que a gente está iniciando aqui. Show! Salvei, fechou. Então vamos abrir agora aqui o nosso projeto que salvei aqui na nossa pasta. Clicou aqui, perceba que ele vai chamar. Então legal, ó, ele chamou. Só que ainda, se eu clicar aqui em cancelar ou simplesmente fechar, ele vai deixar eu acessar aqui, certo? E não é isso que a gente quer, tá? Deixa eu fechar aqui novamente, mas se eu colocar lá exatamente o usuário que eu cadastrei lá, que é o meu caso aqui, deixa eu fechar aqui. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o meu usuário aqui, R.Yoshitaki, e colocar a senha e tal, ele vai liberar. Então, vamos novamente aqui. Deixa eu fechar, só para vocês verem. Fechei aqui, abri de novo aqui. Então, vamos lá, ó. R.Yoshitaki, e aí a senha lá é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá um login. Ok, ó, ele já liberou aqui, ó, seja bem-vindo. E aqui, ó, na célula A3, ele informou quem é o usuário que está, neste momento, acessando esta planilha. Legal? Beleza. Só que lembra que eu falei para vocês, olha, não vou salvar aqui. Se eu clicar aqui novamente e simplesmente fechar aqui, ó, ele vai deixar eu acessar e não é isso que eu quero, né? Eu não quero que isso aconteça, tá? Então nós vamos configurar, novamente dar um Alt F11 aí, né? Pra gente voltar para o ambiente. Aqui, botão direito, exibir o código. Então, esta primeira parte aqui, ó, já está funcionando. A gente viu lá na prática lá que está funcionando. Só que nós precisamos colocar algumas outras condições para ele não deixar, por exemplo, o usuário acessar a planilha simplesmente clicando com o botão de fechar lá. E não é isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um código aqui, tá? Um Ctrl C aqui, um Ctrl V, tá? Que ele não vai deixar, né, fazer ali o acesso simplesmente clicando no botão X ali de fechar, tá? Então o que ele faz? Ele impede simplesmente aqui que o formulário ele seja fechado ali por aquele botão de X ali, né? E se a pessoa tentar fazer isso, ele dispara uma mensagem, olha, você deve inserir um login e senha para confirmar, e ele traz um erro crítico aqui. E esse cancel aqui significa o quê? Que ele vai cancelar, ou seja, ele vai fechar a planilha. Então, eu coloquei igual a true, certo? Então, vamos lá novamente, vamos testar. Vou fechar, fechei, novamente. Olha aí. Abri a planilha, ó, fechei, ó. Você deve inserir um usuário e senha. Então, dá um OK. Ele não vai deixar prosseguir, tá vendo? Ó? Ele não vai deixar prosseguir. Então, isso impede, por exemplo, de acessar a faixa de opções, as outras planilhas que eventualmente você colocar aqui, cancelar, a menos que a pessoa clique aqui e coloque, de fato, o login e senha. Então, vamos colocar aqui o login da minha esposa. Bruna.yoshitaki. E aí a senha dela é o contrário, é 654321. Login, ok. Então perceba aqui, ó, que inclusive já identificou que é a Bruna aqui na célula A3 que está acessando essa planilha, tá bom? Novamente aqui vamos dar um Alt F11, botão direito aqui, selecionei botão direito, exibir código. E aí eu quero colocar aqui também uma condição de na hora que na hora que clicar ali no botão de cancelar,
Na hora que clicar no botão de cancelar, a pessoa simplesmente fecha. Então, aqui no botão cancelar, na btn cancelar.clique, certo? Vem aqui, através dessa message box, fala assim, olha, o acesso negado, o arquivo será fechado. E aí ele dispara um erro crítico aqui, e aí ele vem simplesmente aqui e dá um application quiet e fecha. Tá? Vamos testar agora? Fechei aqui, vou salvar, ó, vou fechar aqui, inclusive, vou cadastrar um novo usuário aqui, tá? Vou colocar o Zezinho. O Zezinho vai ser a senha ABCDEF, tá? É o Zezinho. Zezinho é o nome do usuário aqui, tá bom? Fechei, ó, salvei, vou voltar aqui para intro, fechei, vou apagar aqui, inclusive, ó, apaguei, fechei, novamente vou lá na tela de login 2, cliquei, vai chamar aqui vou colocar aqui Zezinho e ABCD, acho que eu errei, hein? ABCDEF. Login. Opa, já identificou aqui, ó, o Zezinho aqui, certo? Muito bem. Então, só por isso ele já está funcionando, mas vamos adicionar aqui algumas funcionalidades aqui a mais aqui, né, na nossa planilha aqui, né? Só para finalizar aqui, tá bom? Então vamos aqui, ó, Alt F11, aí a gente vem aqui nesta pasta de trabalho e você vem aqui, ó, e coloca este código aqui, tá bom? Coloca este código aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Eu vou mudar, inclusive, essa plan 1 aqui, ó, onde está escrito plan 1, lembra? A gente tem que colocar o nome intro, tá? Então, ó, vou dar um duplo clique aqui, Ctrl C, volto lá para o VBA e troco aqui, ó, onde está escrito plan 1 por intro. Legal? O que ele vai fazer aqui? O que essa instrução vai fazer aqui nesta pasta de trabalho? Toda vez que a pessoa sair, simplesmente sair, né? Então o evento, né? O evento é depois de sair, né? Before close. O que ela vai fazer? Ela vai vir aqui e vai apagar. Então ela vai selecionar a célula A3 e aí vai pegar tudo que está dentro da célula A3 e clear contents, ou seja, ele vai apagar, tá? Então vou fechar aqui, ok, dá um ok, ó, na hora que eu clicar aqui, ó, ele já fechou lá, opa, salvou, beleza? Novamente, vou acessar aqui, ó, cliquei, vou acessar com o meu usuário agora, tá bom? Olha só. Yoshitaki, opa, tá tudo maiúsculo, né? Então tem que ser exatamente como está cadastrado lá. E colocar aqui a minha senha. Login, ok, opa, já identificou que é o R Yoshitaki aqui, tá bom? O que você pode fazer aqui, ó? Né? Você vem aqui, ó, vou selecionar essas duas linhas aqui, vou colocar aqui esta cor aqui. Aí você pode fazer assim, ó, vou colocar, selecionar aqui também e colocar a cor branca aqui, tá? O que você pode fazer aqui, ó? Você pode colocar assim, ó, igual, proc v. Você vai procurar o quê? Vai procurar este cara aqui, onde? Aqui na tela de login. Então, selecionou as 3 colunas aqui. Terceira coluna, 0 para falso. Legal. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Ah, esqueci de colocar aqui, ó, o meu valor procurado. Aí não vai, né? Então vamos lá. Então o que eu fiz aqui, ó? Então eu estou procurando aqui, ó, quem é o usuário. Por quê? Porque aqui na coluna 3 eu quero chamar o nome dele. Quem que é o R Yoshitaki aqui? O R Yoshitaki, então, é o Rogério Hatsuyo Yoshitaki. Está na primeira, segunda, terceira coluna. E o que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui uma graça, aqui, fazendo uma graça aqui. Então, vou colocar aqui, ó, entre aspas aqui, eu vou colocar aqui, ó, você está logado como 2 pontos espaço. Aí coloco lá 2 pontos espaço, olha lá, você está logado como Rogério Hatsuyo Yoshitaki, certo? E aí, ó, antes eu vou colocar aqui, ó, se, opa, vou colocar uma condição C aqui, ó, se aqui
for igual a vazio, então vai ser vazio. Se não, ele vai fazer toda essa lógica aqui. Legal, então se eu apagar aqui, ó, ele apagou, certo? Vou dar fechar aqui, opa, salvar, novamente vou lá na tela de login, ok, vamos observar aqui. Vou acessar aqui com o usuário da minha esposa, bruna.yoshitaki. E vou colocar a senha dela aqui. Eu login, ok. Olha lá. Você está logado como Bruna Amaral Yoshitaki. O que você faz aqui, ó, nessa célula? Simplesmente esconde. Você pode colocar em qualquer lugar, desde que lá no script você condicione a célula que você quer despejar ali o seu login. Mas você vem aqui, ó, e pronto, ninguém sabe, ninguém viu. É isso aí, tá bom? Se você gostou realmente, novamente, se você gostou deste conteúdo, né, não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos, não deixe de curtir o conteúdo. Lembrando também, tá, antes da gente finalizar aqui, tá? Todos os códigos aqui, inclusive eu tinha deixado aqui de lado aqui com uma colinha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Todo esse código aqui, ó, ele vai estar aqui, ó, embaixo na descrição do vídeo. Então, corre lá, pega esse código e vai acompanhando a aula comigo, tá certo? Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.